Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. O mês de setembro, nós estaremos encerrando a exposição temática de 1 Coríntios. Mais 4 mensagens em 1 Coríntios. E hoje nós vamos compartilhar 1 Coríntios capítulo 15. Nós estaremos falando hoje sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo. Nós iremos fazer alguns recortes na leitura, por serem 58 versículos. Nós vamos fazer alguns recortes. Então nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. E depois nós leremos do versículo de número 13 a 20. Novamente leremos do 24 a 26. E do 52 ao de número 57. Vamos ler a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Versículo de número 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Versículo 24. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Versículos 52 a 57. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Agora fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a sua voz.
na multiforme obra do Espírito Santo. Por isso ilumina-nos, ó Deus, e enche a igreja do Senhor com a sua glória. Nós já adoramos o Senhor, declaramos que o Senhor é soberano, que o Senhor reina, que o Senhor preside sobre nós. Mas nós queremos ouvir, ó Deus, agora a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Portanto, Senhor, fala conosco e ministra sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. João Calvino, falando de 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que esse é o discurso mais robusto teologicamente a respeito da ressurreição de Cristo, narrado, ministrado pelo apóstolo Paulo. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, a igreja que ele plantou, uma igreja que basicamente era formada por cristãos gregos, pessoas que foram alcançados pelo Evangelho e que formam esta igreja, uma igreja basicamente grega. E o apóstolo Paulo está falando agora sobre a ressurreição de Cristo, mais especificamente a respeito da ressurreição dos mortos. E nós sabemos, irmãos, que os gregos tinham uma profunda resistência quando se falava a respeito da ressurreição dos mortos, porque eles não criam na ressurreição dos mortos, eles criam na imortalidade da alma. Para os gregos, a alma era essencialmente boa e o corpo essencialmente mau. Em outras palavras, o corpo era a prisão da alma, era um claustro, e a alma só poderia ser liberta quando este corpo era ou autoflagelado ou passava pelo que nós chamamos de licenciosidade. Quando os gregos entendiam que quanto mais eles entregavam seus corpos a todo tipo de prática de imoralidade, isto fazia com que houvesse a libertação da alma. Eles eram dualistas, por isso eles negavam de maneira peremptória a ressurreição do corpo. Se você ler Atos capítulo 17, você vai encontrar um sermão, um discurso contundente do apóstolo Paulo quando ele estava em Atenas. E ele estava falando para os gregos. Ele chega na cidade e encontra uma cidade extremamente politeísta, uma igreja devota de ídolos. E diz a palavra de Deus que ele observa aquela cidade onde em cada canto havia um altar para um Deus, e ele então, com uma mensagem contextualizada, começa a falar na ágora, ou seja, na praça e na sinagoga, a respeito de um Deus conhecido como Deus desconhecido, pregado pelo apóstolo Paulo. E ele apresenta esta mensagem desse Deus desconhecido exatamente no mercado, numa praça. E os filósofos ouvem de que este apóstolo estava falando a respeito de um Deus transcendente, um Deus criador, que criou todas as coisas, que criou o universo, que criou todas as coisas, e portanto Ele é um Deus soberano, Senhor, Criador do cosmos e transcendente. Mas a despeito desse Deus ser transcendente, ou seja, um Deus que está acima de tudo e sobre todos, esse Deus também é um Deus imanente.
Um Deus que criou todas as coisas, mas também é um Deus relacional, que se pessoaliza e que se preocupa com aquilo que foi criado por Ele. E se há uma expressão maior dessa afirmação do apóstolo Paulo, está na pessoa de Jesus, porque ele apresenta Jesus como sendo o Deus encarnado, e que esse Deus encarnado morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E então o apóstolo Paulo continua pregando sobre isto, quando os filósofos questionam Paulo e chamam Paulo não mais para a ágora, para a praça, para a discussão e para a prédica, mas chama Paulo para o areópago. Areópago é uma palavra dupla na linguagem grega, areios e pagos, que significa praça de Marte, o lugar onde as pessoas com uma capacidade de argumentação no meio jurídico, filosófico, se encontravam para discutir, para expor as suas teses. E Paulo então prega, anuncia no Areópago a respeito de Jesus. Esse Jesus que morreu pelos pecados dos homens, esse Jesus que foi levado à sepultura e portanto foi sepultado, uma evidência clara e inequívoca, um relato histórico, e esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele prega sobre isso, em Atos capítulo 17, versículo 32, todos ouvem, e os gregos zombam do apóstolo Paulo, escarnecem, ironizam o apóstolo Paulo, porque ele estava pregando sobre a ressurreição dos mortos. O texto que lemos, Paulo está falando a respeito disso. Está dizendo de que se Cristo não ressuscitou, também não há ressurreição dos mortos. E Paulo está falando para a igreja de Corinto, porque ele tem a clareza de que no meio da igreja havia gente que estava questionando a respeito da ressurreição dos mortos. Por serem gregos, criam na imortalidade da alma, mas tinham uma enorme dificuldade de crerem na ressurreição dos mortos. E a base para isso está no versículo 12, observe por favor, o versículo 12 do capítulo 15, diz assim: ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que há ressurreição de mortos? Paulo aqui está questionando. Paulo está questionando a igreja que estava dúbia, estava com uma situação, uma crise a respeito da ressurreição dos mortos. Então Paulo vai expor que a base para falar sobre a ressurreição dos mortos é que Cristo Jesus ressuscitou. Eu quero agora dividir esta mensagem em 3 argumentos, para que você tenha uma elucidação melhor, uma clareza sobre o que nós vamos falar. Primeiro eu quero falar sobre uma realidade histórica, que está no versículo 1 até o versículo de número 10. Você pode anotar para você não esquecer. Segundo, nós vamos falar sobre uma profissão de fé, que está no versículo de número 13 até o versículo de número 20. E finalmente vamos falar sobre uma esperança gloriosa, e que está nos versículos 24 a 26 e também nos versículos 52 a 57. Primeiro, uma realidade histórica. Paulo aqui vai falar nesse texto sobre a realidade histórica a respeito da ressurreição de Cristo, e portanto sobre a ressurreição dos mortos. Primeiro ele evoca sobre a vida dos coríntios,
da igreja de Corinto, dos membros da igreja. Ele diz para essa igreja que essa igreja foi salva por Jesus Cristo. E o versículo 1 começa dizendo a respeito disso. Observe, por favor. Versículo 1 diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-lhe preguei, e a menos que tenhais crido em vão. O que Paulo está dizendo aqui para os coríntios é de que esses irmãos foram salvos pela pregação do evangelho. Eles foram alcançados pela pregação do evangelho. E a palavra pregação nesse texto é querigma. É um termo grego que significa anúncio, proclamação a respeito do que ele mesmo enuncia no versículo de número 3, quando ele diz: a nossa pregação é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o querigma da igreja. Paulo está dizendo para essa igreja de que a ressurreição é algo inequívoco, verdadeiro. Por quê? Porque Cristo alcançou essa igreja. Essa igreja foi alcançada por causa da morte de Cristo, porque ele desceu à sepultura, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Ele agora é um Cristo ressurreto. Mais do que isso, Paulo está dizendo que esse Cristo ressurreto é um Cristo glorificado. Em outras palavras, ele está dizendo de que uma prova cabal da ressurreição de Cristo e sobre a ressurreição dos mortos é que esses irmãos foram salvos por Jesus. E isto é para nós também, irmãos, porque muitas vezes passa despercebido a nós a respeito da ressurreição. Nós muitas vezes não pregamos sobre a ressurreição de Jesus, e a ressurreição de Jesus é fundamental para que eu e você sejamos salvos e somos salvos. Segundo argumento do apóstolo Paulo sobre uma realidade histórica, ele vai falar sobre que a ressurreição de Cristo está nas Escrituras. Versículo de número 3 e 4, observe por favor. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, o que, irmãos? Segundo o que, irmãos? As Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nesse texto, nós encontramos que Paulo está dizendo à igreja de que a ressurreição de Cristo está embasada nas Escrituras. O Senhor se apresenta nesse texto como Cristo. Paulo não fala a respeito do Jesus, mas que Cristo morreu pelos nossos pecados. A palavra Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. Quando Paulo diz segundo as Escrituras, Paulo está aqui lançando luz ao Antigo Testamento. Está falando do Mashiach, está falando do Messias, o ungido de Deus. Paulo está dizendo que esse ungido de Deus, anunciado profeticamente, é que veio no nosso meio, que cumpriu as Escrituras, esteve no nosso meio encarnado, como diz as Escrituras, no versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de João: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, Jesus encarnado. Esse que se encarnou é o Cristo, é o ungido de Deus, é o que a Escritura do Antigo Testamento nos afirma. E observe, por favor, aonde está uma das bases desse Messias, esse ungido de Deus, mencionado no Antigo Testamento, profeta Isaías, capítulo 53. Profeta Isaías 53, capítulo 53. Quem abriu, diga amém. Podemos ler os versículos 4 e 6, podemos ler? Vamos ler, queridos. 3, versículo 3. Era desprezado
e o mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Está falando de quem, irmãos? Esse texto é um texto profético 700 anos antes de Cristo. Ele está falando do servo sofredor, ele está falando do Machia, ele está falando do ungido de Deus. De quem ele está falando, irmãos? De Jesus. É desse Jesus que se revela nas Escrituras. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas, disse Jesus, que testificam de mim. Paulo está dizendo que a ressurreição de Cristo está nas Escrituras, não somente na revelação de Deus no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento. Voltemos ao texto. 1 Coríntios capítulo 15. Eu me alegro quando nós encontramos Lucas também falando no capítulo 2 algo extremamente relevante a respeito da ressurreição de Jesus. Em Atos 2, 23, apenas só para você ter esta compreensão das Escrituras também, onde nós encontramos no Novo Testamento, no versículo 3 do capítulo 2, nós encontramos Lucas dizendo assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. E aqui nós estamos falando de uma mensagem linda, maravilhosa, proferida por Pedro. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. O salmista está falando sobre isso. Pedro está evocando o livro de Salmos para falar a respeito de Jesus. Então nós temos aqui a base, a segunda prova inequívoca sobre a ressurreição de Cristo, está nas Escrituras. E finalmente o terceiro argumento de Paulo para falar sobre a ressurreição de Cristo como uma realidade histórica é sobre os testemunhos. Testemunhos. Primeiro testemunho nós encontramos no versículo de número 5. Diz assim: e apareceu a quem? Quem o Senhor apareceu? A Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Aqui está a prova testemunhal da ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo diz que primeiramente Jesus, após ter sido ressuscitado dentre os mortos, ele foi visto por Pedro,
dos evangelhos nos afirmam que também as mulheres testemunharam a ressurreição de Jesus. E além de Pedro, também foi visto pelos apóstolos. Vocês lembram quando Tomé disse: se eu não tocar no corpo de Jesus, eu não creio. E o Senhor Jesus se apresenta com o corpo ressurreto, glorificado diante dos apóstolos, e ele diz: Tomé, toca aqui nas minhas mãos, toca aqui no meu corpo. E quando Tomé toca no corpo, nas mãos de Jesus, ele cai diante do Deus vivo e reconhece que Jesus Cristo é o Deus encarnado, ressurreto, que está diante dele. Foi visto também por 500 irmãos. 500 pessoas. Alguém pode questionar o testemunho de 500 pessoas vendo Cristo ressurreto? Foi visto por Tiago, irmão de Jesus. Foi visto de novo pelos apóstolos, diz o texto. E aí Paulo conclui dizendo: foi visto por mim, eu nascido fora de tempo. Em outras palavras, eu estava indo a caminho de Damasco para perseguir a igreja do Senhor, quando um fulgor de uma luz caiu sobre mim, e eu ouvi a voz do Senhor, e o Senhor se apresenta a mim, diz o apóstolo, dizendo de que Ele é o Senhor Jesus, a quem Ele está perseguindo. Ali não foi uma elucubração humana, ali não foi apenas uma visualização provocada pela imaginação humana, não. O que Paulo viu foi o Cristo ressurreto. Eu vi o Senhor. Esta é a pregação. Essa é a realidade histórica. Paulo está dizendo: vocês foram salvos por causa do Cristo ressurreto. Vocês ouviram a mensagem. Está nas Escrituras. Nós somos provas, testemunhas cabais, inequívocas da ressurreição de Jesus. E Paulo não está aqui trazendo uma doutrina para essa igreja. O texto no início, Paulo diz: irmãos, eu quero lembrar-vos. Essa é a expressão do apóstolo Paulo. Em outras palavras, eu estou aqui reafirmando o que eu já falei a respeito da ressurreição de Cristo e sobre a ressurreição dos mortos, porque Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos também. Segundo argumento: uma profissão de fé. Uma profissão de fé. Paulo aqui vai professar. Ele vai usar argumentos lógicos. Ele vai argumentar de uma maneira aristotélica. Ele vai argumentar dentro de contradições para dizer sobre a ressurreição de Jesus. E o texto, no versículo de número 13, começa dizendo a respeito disso. Ele diz, versículo 13: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. O que ele está dizendo? Ele está dizendo de que se não há ressurreição de mortos, então nós não devemos crer na ressurreição de Cristo. E aí ele vai professar, ele vai falar aqui sobre esses argumentos. 5 argumentos que nós encontramos nesse texto. Primeiro, versículo de número 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa o quê? É vã o quê, irmãos? O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Se Cristo não ressuscitou, não tem sentido eu e você estarmos aqui, levantarmos as mãos, cantarmos cânticos maravilhosos, contribuirmos no reino de Deus e ouvirmos a pregação. Mas ainda há pregação. O que Paulo está dizendo é: se Cristo não ressuscitou, essa pregação não vai tocar o seu coração. Porque nós estamos aqui num encontro apenas de sociabilidade. Segundo argumento do apóstolo Paulo: se Cristo não ressuscitou,
é vã a vossa fé. E a palavra fé aqui, no original, é pistes, que significa uma fé salvífica que leva o homem a ter uma fé operante. Então a pergunta é: como vocês vieram para este lugar hoje? Talvez alguém diga assim: hoje eu estou indo lá à igreja porque eu quero de alguma maneira ganhar, ou então ganhar o coração de uma irmãzinha amada. É possível também que isso paire nos corações e nas mentes de alguns homens aqui, solteiros, é lógico. Talvez você diga assim: eu vou porque eu gosto dos cânticos, eu vou porque eu vou encontrar as pessoas que eu gosto, eu vou porque simplesmente eu gosto da comunhão, do relacionamento entre aquelas pessoas que frequentam o Pedras Vivas à noite. É muito pouco, irmãos. Não se sustenta um encontro como este, você sair de casa depois do jogo do Flamengo. Uns aqui disse: ô glória! E está aqui hoje à noite, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Em que você está acreditando? Terceiro argumento do apóstolo Paulo, versículo 15: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. O que ele está falando aqui? A palavra aqui, falsa testemunha, é a expressão grega pseudo-marte, ou seja, pseudo-marte, falso ou falsa testemunha. Se Cristo não ressuscitou, nós aqui estamos proclamando algo que é falso. Em outras palavras, nós estamos dizendo o que Deus nunca disse. É isso, irmãos. E aí ele faz o quarto argumento, que está no versículo 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, versículo 17, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Irmãos, isso aqui é seríssimo. O que ele está dizendo é de que, se Cristo não ressuscitou, a gente continua ainda involucrado nos nossos pecados. Nós estamos ainda sob penitência, nós estamos ainda em sofrimento, nós estamos ainda em angústia. Então eu penso que aqueles que apregoam o hedonismo estão corretos. Hedonismo é o prazer pelo prazer, é aquilo que nós encontramos no Evangelho, quando diz: comamos e bebamos, porque amanhã o quê? Morreremos. Em outras palavras, eu vou curtir o máximo, eu vou aproveitar o máximo dessa vida, e tem muitos crentes vivendo assim. Eu não sei mesmo por que eu estou aqui. Eu estou aqui porque minha mãe me trouxe, eu fui empurrado, pegaram no meu cabelo, fizeram um esforço, me convenceram que depois desse culto vai ter uma pizza maravilhosa. Eu decidi ir para a igreja. Ou então, eu vou para a igreja para ter uma espécie de anestesiamento, um elevo emocional, porque na semana o bicho vai pegar. Vou para o forró-bodó, vou beber todas, vou praticar todo tipo de relacionamento sexual, seja onde for, prostituição, adultério, vou beber todas, vou fumar todas, porque eu sei que amanhã morreu, acabou. A tese do aniquilamento, a tese do niilismo, ou seja, eu tenho que aproveitar tudo isso agora, porque eu sei que depois que morreu, acabou e não existe mais nada.
Paulo está confrontando os gregos com isso, porque era essa maneira, muitas vezes, que eles viviam. Agora olha só o que Paulo diz, no versículo 19. Mas, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais dos infelizes de todos os homens. O que ele está dizendo é: se a minha vida e a sua vida se limita a esta vida ordinária, se limita apenas a este mundo, se limita apenas ao natural da vida, se limita apenas às circunstâncias da vida, se limita apenas aos desejos humanos mais profundos da alma, nesta vida há uma infelicidade grandiosa, porque eu então vivo sem a eternidade na minha vida. Eu não tenho convicção de inferno, eu não tenho convicção de céu, então minha vida é uma vida infeliz. Mas Paulo diz, versículo 20, de fato, com certeza, Cristo Jesus ressuscitou. A minha e a sua vida não se limita a este lugar. Eu e você não estamos limitados por essas circunstâncias da nossa caminhada. Eu e você não estamos limitados a esta vida fugaz, a esta vida efêmera, passageira. Não! A minha vida e a sua vida, ela tem eternidade, porque nós fomos salvos em Jesus Cristo. E nós estamos olhando esse mundo ordinário, mas contemplando, desvendado por causa de Cristo e da sua ressurreição, um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um lugar extraordinário, sobrenatural, na presença dos anjos e do Rei dos Reis, e o nome dele é Jesus de Nazaré. É isso que Paulo está dizendo, uma profissão de fé. Eu creio na ressurreição de Cristo, e eu creio na ressurreição dos mortos. Terceiro argumento, uma esperança gloriosa. Agora ele vai fazer uma pergunta ao texto. E a pergunta que o apóstolo Paulo faz ao texto é: quando acontecerá a ressurreição dos mortos? E aí nós encontramos a partir do versículo 24 algo extraordinário. Observe. Diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. E aí ele diz no versículo 52, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo agora vai falar sobre como que ocorrerá, como acontecerá a ressurreição dos mortos. E o versículo 23 é chave para que a gente entenda isso. Observe o versículo 23 do capítulo 15. Diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua o quê, irmãos? O que está escrito aí? Na sua o quê? Mais alto. Na sua vinda.
A palavra vinda vem do termo grego parousia. Parousia significa a volta de Cristo, a volta futura de Cristo, a segunda vinda. Paulo está falando da segunda vinda. Ele está dizendo de que Cristo, as primícias dos que dormem, ou seja, o Cristo Jesus foi o primeiro no projeto deste mundo de ressuscitar e ter um corpo ressurreto e glorificado. Mas agora ele vai falar que esse Deus maravilhoso, que foi ressurreto, que foi glorificado e que está agora à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, exaltado, esse Deus maravilhoso, na sua parousia, na sua vinda, na sua segunda vinda, vai voltar, irmãos. Ele vai voltar, e ele vai voltar de maneira potentosa. Diz as Escrituras que a trombeta vai soar, arcanjos, anjos, um coral celestial, junto com o Cordeiro de Deus montado sobre um cavalo branco. Ele virá com os anjos, ecoando, um clamor extraordinário vai acontecer. E ele terá uma faixa no seu peitoral, dizendo Rei dos Reis, e na coxa, Senhor dos Senhores. E ele virá também com aqueles que já morreram em Cristo, e que foram levados diante do Cordeiro. O corpo corruptível foi para a terra, o sono da alma não existe. É o corpo que dorme. A alma foi direto para Deus daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus. E agora eles estão vindo na segunda vinda de Cristo, junto com o Senhor. E aí aquele grande trovejar de cânticos celestiais nos ares, e os mortos em Cristo ressuscitarão, corpos incorruptíveis, transformados, vão encontrar-se nos ares com o Espírito ou com a alma glorificada, e vão se fundir aqueles que morreram em Cristo e aqueles que verão a glória de Deus, terão seus corpos também transformados, e nos ares estarão juntos, e então chegará o fim. E o texto sagrado diz, no momento, é no momento. A palavra momento nesse texto é átomo, é a ideia como se fosse uma espécie de uma estrela, e o rastro dessa estrela, o fulgor dessa estrela, tão rápido, tão dinâmico, vai acontecer a volta do Filho do Homem, junto com a igreja do Senhor. Esta base está nas Escrituras. Paulo faz questão de falar sobre isso. Paulo fala na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Ele diz algo tão contundente, tão extraordinário. No capítulo 4, versículo 13, ele diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, dará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus,
Irmãos, que algo glorioso, uma única ressurreição, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Essa é a ressurreição de Cristo. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Vai chegar esse dia, irmãos. A parousia de Jesus vai chegar. Eu e você, que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, reconciliados em Cristo, regenerados pelo Espírito Santo de Deus, o meu nome e o seu nome foi escrito no livro da vida. Eu e você pertencemos ao Senhor. E aí um dia, num grande dia, vai acontecer que a igreja do Senhor, em plenitude, vai gozar de um novo céu e de uma nova terra, porque tudo já se passou. Não vai haver mais choro, nem lágrima, nem dor. O Senhor vai enxugar nossas lágrimas, porque quem está dizendo isso é o Alfa e o Ômega, o início e o fim de todas as coisas, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia! Quero concluir esta mensagem com o versículo de número 58. Propositalmente deixei o versículo 58. E eu gostaria de que você lesse comigo. Diz assim a palavra de Deus. Paulo conclui falando sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que pregamos, tudo que anunciamos, a transformação que aconteceu em nós, é para que nós continuemos a pregar o Evangelho, porque a obra do Senhor e fazer a obra do Senhor não é vão, até a volta de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe a sua igreja. Amém.